está perdido. O teu Deus está vivo para te dar vitória. Deus de vida está aqui. O carcereiro disse: deixa ele. Ele daqui uns dias morre. Mas foi engano dele, irmão. Eu disse comigo mesmo: Deus da minha mãe, manda alguém vir aqui que eu quero ser crente. Numa quinta-feira, o irmão que entrava evangelizando, ele perguntou a alguém aqui dentro: quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão. Ele disse: moço, você quer aceitar Jesus? Eu disse: eu quero. Eu levantei minha mão. Ele colocou a mão na minha cabeça. E quando ele orou por mim, Deus me batizou na hora com o Espírito Santo. Eu fui curado do câncer, irmão. Com 1 ano, eu me levantei e tornei-me um pregador do Evangelho de Cristo. Passei 4 anos e enfermei na prisão. Quando veio o meu alvará de soltura, um pastor que fazia evangelização dentro do presídio, ele disse: você não tem família, você não tem para onde ir, você quer ir para minha casa? Eu disse: eu quero. Ele disse: eu fiz um quartinho lá, que eu guardo algumas ferramentas, mas eu vou limpar ele e você vai ficar morando lá, até você conseguir um emprego, ou quem sabe encontrar sua família. Eu disse para ele: olha, pastor, contei o que aconteceu comigo. Eu disse: olha, eu tenho mãe, só que eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela existe. E ali, irmão, fui para a casa daquele homem. Quando era dia das mães, era dia que eu sofria. Todo mundo tinha mãe, eu não. Dia dos pais, todo mundo tinha pai, eu não. O pastor me abraçava e dizia: eu sou seu pai. Era um pai, irmão, mas não era meu pai. A mulher dele era uma mãe para mim, mas não era minha mãe. Eu queria meus pais, eu queria minha mãe. O pastor disse para mim, ensinou eu a orar, e disse para mim: olha, eu vou levar você para um monte para orar. E no monte você vai conversar com Deus, vai ter um particular maior. Mas eu fui para o monte mais com curiosidade, que o povo dizia que no monte as folhas pegavam fogo, e eu fui para ver. Chegou lá no monte, eu encontrei o irmão pegando um monte de folha e jogando para cima, e dizendo que o fogo estava pegando. Eu digo: coitado desse irmão, orou tanto que endoidou, porque aí eu estou vendo folha, não estou vendo fogo. Aí eu comecei a observar os irmãos, um veio para o meu lado, marchando, pulando. Eu digo: esse aí virou exército, virou polícia agora do exército. Eu comecei a achar aquilo estranho, irmão. Era muito fogo, os irmãos corriam, pulavam, gritavam, sapateavam. E eu fiquei olhando aquilo ali, achando muito interessante. Mas o que me chamou mais a atenção foi um rapazinho magrinho. Ele estava abraçado com uma rocha, uma pedra. E eu disse: mas esse daí deve estar doido, arrumou uma namorada agora que é a pedra. Eu digo: deixa ele se levantar que eu vou perguntar o que ele está fazendo aí. Era meia-noite, aquele moço abraçado com uma pedra. 5 horas da manhã ele levantou. Eu disse: ô varão, como é teu nome? Ele disse: é Tiago. Eu disse: ô Tiago, por que tu abraça essa pedra aí? Ele disse: não, isso aqui é um costume que eu tenho. Mas na minha oração, tudo que eu peço a Deus abraçado com essa pedra, Deus me dá. Eu digo: é verdade, Tiago? Ele disse: é. Deus me deu um emprego, Deus me deu casamento, Deus me deu tudo que eu peço. Eu disse: Tiago, eu posso orar nessa pedra? Ele disse: pode. Eu disse: qual é o dia que tu não vem? Ele disse: eu só venho na sexta. Eu digo: então tá bom. Aí eu passei a vir, irmão, no sábado, domingo, segunda, terça. E eu dizia: Deus, deixa eu ver minha mãe, deixa eu abraçar ela, deixa eu sentir minha mãe, eu quero ver minha mãe, Deus. Eu orava, irmão, e a minha oração era ver minha mãe. O desejo do meu coração era minha mãe. Mas um dia, lá no monte, Deus usou um garoto em profecia, e aquele garoto disse: meu filho, eu vou fazer uma surpresa a você, que vai alegrar o seu coração e a sua alma. Eu não sabia que surpresa era essa. O pastor, ele tinha uma Kombi, e ele tinha uma Brasília. Aí ele vendeu a Brasília e foi procurar minha família no Recife. Mas eu não sabia nome de ninguém. Ele não encontrou ninguém da minha família. Quando ele estava para vir embora,
ele encontrou o pastor Isaac Martins, é o pastor presidente do campo de Abreu e Lima da Assembleia de Deus. O pastor Isaac disse: vai estar tendo um evento aqui das irmãs. É o 25º aniversário do Círculo de Oração. Vai ter as irmãs de toda a região, as dirigentes vai estar aqui. Traz esse moço. De repente acontece um milagre. Ele sabe pregar? O pastor disse não, que ele não sabe ler. Eu não sabia ler, irmão, nem sabia escrever. Ele não sabe não. Mas ele conta algo do testemunho dele que é muito tremendo. Era algo da oração, quando Deus botou o meu espírito, eu sempre contava na igreja. Ele disse: traz ele, que ele vai ter uma participação no congresso. O pastor chegou para mim e disse: olha, se prepare, que sábado você vai pregar em um grande congresso em Recife. Ali eu comecei a orar, a jejuar. Mas naquele período, eu discuti e briguei com o filho do pastor. Ele com ciúme do pastor, porque o pastor um dia me levava. E eu e ele discutimos, saímos na tapa. Brigamos mesmo, tapa lá, tapa para cá. E foi uma briga assim, rolamos no chão. Aí no final da briga, ele chegou comigo e disse: olha, não quero mais falar com você não. Lá no Nordeste, eles ficam de mal, chama de mal. Põe o dedo assim. Aí põe um dedo, se o outro cortar, aí não se fala mais. Aí me deu o dedo, eu cortei. Aí não se falamos mais. Só que ele era a pessoa que lia a Bíblia para eu poder pregar. Eu dependia dele, porque ele lia, eu gravava na cabeça e pregava aquilo que ele leu. Só que agora eu estava de mal dele. Aí quando foi no sábado, o pastor disse: se prepare que a gente vai sair, que daqui para Recife é 200 quilômetros. Se prepare para a gente ir. Ali, irmão, eu estava de mal dele e eu tinha que ler o versículo para pregar. Era o Salmo 23. Mas eu não sabia ler. E eu comecei a tentar falar com ele de dia e manhã. Passava por ele: oi, ele nem falava comigo. Aí eu voltava: oi, ele, bem sério. Molecão novo. Aí eu lembrei que ele gostava muito de sacolé. É um picolézinho que é feito num saco em casa. Aí eu fui lá, comprei 3 sacolé de coco, que era o mais que ele gostava. Aí quando fui passar perto dele, eu: opa, um sacolézinho. Aí ele parou e disse: quero. Eu disse: tome. Ele chupou o sacolé. Quando terminou, eu: outro. Ele: opa. Quando terminou, outro. Aí ele disse: você está querendo alguma coisa? Eu disse: eu quero pedir perdão a você, meu irmão. Você é o irmão que eu conheço. Choramos junto, ele me abraçou. Eu disse a ele: meu irmão, você me perdoa? Ele disse: te perdoo. Eu disse: eu estou perdoado do fundo do teu coração. Ele disse: tá. Eu digo: então vamos ler a Bíblia para mim agora. Aí ele disse: você estava com interesse, né? Eu digo: eu sempre tenho interesse por trás, né? Vamos ler. Aí ele leu. Ele disse: qual é o tema? Eu disse: é Salmo 23. Ele: rapaz, é muito fácil esse versículo. Aí leu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu disse: mas se eu ficar nervoso, eu posso esquecer, porque eu não sabia ler. Então eu tinha que gravar na cabeça. Aí o pastor já me mandou se preparar e fomos na Kombi. De Maceió para Recife, 200 quilômetros. Eu fui na Kombi, meu pastor, citando o versículo para não esquecer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor viu eu falando sozinho, ficou preocupado. Aí disse: está tudo bem aí, varão? Eu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até chegar em Recife. Chegamos lá, irmão, a comissão, ciclo de oração enorme. Aquela multidão de irmãs, tudo vestido de azul. E quando eu me aproximei do púlpito, eu tinha muito medo de pessoas que andavam com Bíblia grande, que nem a minha. Eu não sabia ler, eu achava que quem andava com Bíblia grande era pregadores. Então eu ficava com muito medo de pregar perto de alguém que sabia ler e pregava. Quando da fé eu vi aquela multidão do pastor, tudo com aquelas Bíblias grandes, a minha perna tremeu. Eu ajoelhei lá para orar e fiquei: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Foi a minha oração de meia hora: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Para gravar o versículo. Aí me levantei e ficava bem baixinho: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Quando de repente uma senhora começou a olhar para mim. E ela olhava bem sério para mim. E eu: o Senhor meu pastor e nada me faltará. E ela olhando. Eu digo: essa senhora está olhando demais, acho que ela está olhando porque eu estou falando aqui. Aí botei a mão na frente, que o Senhor meu pastor e nada me faltará. O Senhor meu pastor e nada me faltará. E aquela mulher olhando, eu me levantei, fui no banheiro. E ela olhava para mim de um jeito. Eu fiquei olhando, digo: se essa mulher fosse novinha, ela estava me paquerando, mas está muito velhinha para estar me paquerando. Aí fui, voltei e ela olhando para mim. Aí depois, irmão, fiquei com medo. Porque lá em Recife, a fama de Recife dos profetas
é que prega